eu queria começar então pensando com você sobre o que é importante na vida, mas já trazendo aqui um exemplo de um estudo que foi feito por uma enfermeira australiana que também é escritora. Ela chama Bronnie Wade, achei isso. Bronnie Wade. Ela fez esse artigo que ela escreveu, né? Quando enfermeira, ela estava acompanhando pacientes no leito de morte, em estado terminal, e acompanhou durante os últimos 3 meses de vida desses pacientes, né? Então ela pegou esses relatos que ela ouviu, escreveu um artigo, e esse artigo depois virou um livro. E nesse livro ela lista 5 maiores arrependimentos das pessoas que estão no leito de morte, né? Ela ouviu histórias e a partir daí ela formatou um artigo que virou um livro. E eu queria passar rapidamente com você dentro desses 5 pontos que ela colocou aqui no livro dela, e eu trouxe aqui para a gente estar pensando um pouquinho e trazendo aí uma contextualização sobre a importância, né, das coisas para a gente. O primeiro arrependimento que ela aponta é: eu queria ter tido a coragem de ter vivido a minha própria vida e não a vida que os outros esperavam de mim. Olha só, eu queria ter tido a coragem de fazer o que eu queria e dar menos importância para o que o outro esperava de mim. E esse é o arrependimento mais comum, de acordo com o artigo dela, né? Então, quando as pessoas percebem que a vida está terminando, elas se dão conta de que os sonhos que elas tinham não foram realizados, as viagens que elas queriam fazer não fizeram, elas veem que muitas das coisas que elas deixaram de fazer, que era importante para elas, elas deixaram de fazer por causa da expectativa do outro. E é algo importante para a gente estar refletindo também. O segundo item, que ela coloca como um grande arrependimento também das pessoas que estavam no leito de morte, é que queria não ter trabalhado tanto, né? Esse já é mais comum entre os pacientes homens, por uma questão cultural, mas perdem a infância dos filhos, perde o companheirismo do cônjuge, porque também acontece com as mulheres, que trabalham muito também, né, cada dia mais. E no fim das contas, a pessoa trabalhou tanto, passou o dia, passou o tempo e ela não viu nada acontecer, ou não percebeu, ou não participou ativamente como gostaria, e se arrepende disso. Tem um filme que é um filme meio bobinho e tal, mas aí tem uma lição que a gente pode pensar, é o Clique, do Adam Sandler, né? O cara tem um controle remoto e vai passando para frente, e aí quando ele começa a entrar no piloto automático, quando vê, ele já está idoso, já não participou do crescimento dos filhos, a esposa se divorciou dele porque ele não dava atenção, enfim. É um filme, como eu disse, bobinho, né? Mas vale aí a gente pensar que, de certa forma, às vezes a gente anda no piloto automático e deixa aquilo que é importante para nós, aquilo que tem valor para nós, né, atrás do trabalho. Tanto nós homens quanto as mulheres, né? A gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Outro arrependimento que ela traz é: eu gostaria de ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. Sabe quando a gente, para ter paz, né? A gente se cala, a gente engole sapo, a gente não deixa de falar o que a gente sente, o que a gente pensa. A gente acaba se anulando e nunca torna realmente aquilo que a gente poderia ter sido, né? Entre os pacientes da Bronnie, muitos tinham desenvolvido doenças por causa da amargura dos ressentimentos que carregavam, né? Não perdoavam as pessoas, ficavam lá caladas, engoliam os seus sentimentos. E aí um breve disclaimer, né? um breve parênteses aqui. A gente, para falar o que pensa, a gente, para falar o que sente, não precisa ser sem educação, não precisa de pecar, não precisa de tratar o outro de maneira indevida. Mas é importante que nós tenhamos liberdade
para nos relacionar e para falar o que pensamos de maneira, obviamente, educada. É lógico que nem sempre é a melhor maneira que a gente gostaria de falar que a gente fala. Todos nós, infelizmente, cometemos erros quando vamos nos expressar, não é? Eu estou aqui falando com vocês numa câmera e é possível que eu fale, ou que eu já tenha falado, coisas que eu olho para falo, cara, eu deveria ter falado de uma maneira diferente, não é? Porque por mais que a gente busque se expressar de uma forma interessante, de uma forma didática, de uma forma bacana, nós erramos. Somos limitados, somos falhos. E para a gente seguir, um outro arrependimento que a autora traz eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Então muitas pessoas, elas vai passando o tempo e vai deixando as amizades, as velhas amizades, né? E é algo que veio à tona nessas pessoas que essa autora estava entrevistando lá, que ela estava conversando no leito de morte. Dinheiro, status, não adianta nada, né? No momento que você está partindo. Mas as pessoas pensam e lembram de ter ajudado aqueles que elas amavam, de ter se relacionado com as pessoas. No final, tudo se resume ao relacionamento, ao amor com o qual nós amamos e somos amados. Outra e a última, né, das 5 coisas que a autora ouvia muito era que eu queria ter me permitido ser mais feliz. E isso é muito comum. Gente, se a gente parar para pensar hoje, será que a gente não se encaixa nessa, né, de ter se permitido ser mais feliz? Muitos ficam presos aos velhos padrões, aos hábitos, percebem que no leito de morte é que a felicidade é uma escolha, né? Porque no fim das contas, a gente escolhe o tempo todo. Você escolheu entrar nessa live, você escolheu fazer o que você vai fazer, nós escolhemos. Até quando nós não escolhemos, entre aspas, nós escolhemos deixar o outro escolher pra gente, né? Então, ter se permitido ser mais feliz é o que eu gostaria, né? A pessoa falando no leito de morte. E nesse momento ela percebe que a felicidade era uma escolha para ela. Mas elas ficaram com medo das mudanças, ficaram presas no conformismo, fingiram que estavam satisfeitas por causa dos outros, né? Que é o que a gente falou a primeira coisa, né? Queria ter coragem de ter vivido minha própria vida e não a vida que os outros esperavam de mim. E isso acaba tomando a felicidade das pessoas. A pessoa não se permite ser feliz. Tudo bem. A gente pode perceber, por meio desses relatos, desse livro, que as pessoas não estão muito preocupadas na hora que está no leito de morte, né, com eu queria ter ganhado mais dinheiro, eu queria ter passado mais tempo trabalhando. Não se vê isso, aliás, eu acho que isso é algo que você e eu podemos imaginar que não acontece. Eu nunca vi acontecer, imagino que você também não tenha. Se você, assim como eu, já passou por uma experiência de quase morte, né? Uma experiência onde você achou que fosse morrer, eu imagino que você, assim como eu, não pensou, nossa, no meu caso eu estava trabalhando e tive um fechamento no pulmão, lá no brônquio, né? Eu estava com uma bronquite, uma asma muito forte e fiquei sem respirar durante algum tempo, até que eu pedi a Deus para conseguir dormir, para morrer dormindo, e graças ao Senhor, como você está me vendo aqui, você sabe que a misericórdia dele permitiu que eu dormisse e acordasse, né? Tomei o remédio que eu tomava e deu tudo certo, graças a Deus. Mas naquele momento que eu achei que eu fosse morrer, porque eu não estava conseguindo respirar, eu não pensei, caraca, eu estou no horário de trabalho aqui, perdendo tempo, eu deveria estar trabalhando mais, poxa, vou deixar minha conta, poderia estar mais cheia de dinheiro. Eu não pensei nada disso. Eu pensei só naquilo que me esperava quando eu morresse, na eternidade. Esse foi o meu foco naquele momento.
E talvez se você já passou por algo parecido, talvez você tenha pensado em algo nesse sentido também. Mas eu acho improvável que você, assim como eu, pensássemos sobre ter mais dinheiro. Eu queria poder ter investido mais na bolsa de valores, ou comprado ativo. Enfim, gente, no fim das contas, coisas não importam. Eu acho que se a gente puder resumir é isso. Coisas não importam. O que importa então? Pessoas importam. Relacionamentos é o que importa de verdade. Então, continuando, a gente pensa que relacionamentos é o mais importante na vida de uma pessoa, na sua vida. Talvez você não se deu conta ainda. Talvez eu ainda precise me dar conta melhor de que o que mais importa são as pessoas. E é fato que pessoas nem sempre têm relacionamentos saudáveis, mas é esse o objetivo de qualquer um. Eu imagino que você, assim como eu, também queira ter relacionamentos saudáveis. Nós já falamos sobre isso aqui em lives anteriores. E qual que é a solução para a gente ter relacionamentos saudáveis? Se a gente for terminar assim, de uma maneira simplista, a gente poderia dizer que a solução é simples, é obedecer ao mandamento de Jesus que diz em João 13, se você quiser abrir sua Bíblia, João 13, versículo 34 e 35, diz assim: um novo mandamento lhes dou. Só um parênteses aqui, rapidinho. Um novo mandamento. Mandamento é ordem. Ordem você faz, você executa. Ordem você obedece. Não é? Porque às vezes a gente confunde mandamento com opção. E não é. E olha o que Jesus falou, vou repetir. Um novo mandamento lhes dou. Que mandamento é esse? Amem-se uns aos outros. Como eu, Jesus, os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Gente, o amor é a solução. Simples assim. O amor é a solução. Porque o amor é o caminho mais excelente. Está lá em 1 Coríntios 13. O amor é a resposta. O amor, ele anda a segunda milha. O amor oferece a face a segunda vez. O amor entrega mais do que pede. O amor não se orgulha. O amor não fala mal. O amor não se porta de maneira inconveniente. O amor não julga. O amor não faz acepção de pessoas. O amor simplesmente ama. E aí a gente pode pensar também em 1 João, que fala que Deus é amor. E esse amor maravilhoso que a gente lê em 1 Coríntios 13, depois eu recomendo que você abra e leia, como que a gente faz para amar dessa maneira? Como que a gente faz para amar da maneira que não pede nada em troca? Não é uma boa pergunta? E para muitas pessoas não é tão simples. Por quê? Porque a gente olha para o alto da escada da nossa jornada, da nossa caminhada, para o último degrau e quer chegar lá com um passo. Mas vamos tentar pensar, né? Porque Jesus amou. Jesus amou e nos ama até hoje. Vamos tentar pensar como que a gente pode fazer de maneira prática para melhorar o nosso relacionamento. Nossos relacionamentos, no plural, né? Bom, primeira coisa que, se você acompanha essas lives, acompanha nos domingos pela manhã e pela noite, se você faz parte de uma célula, se você já está conosco há algum tempo, você já sabe que a primeira coisa é nós termos nascido de novo. Nós precisamos de um novo coração, porque a palavra de Deus fala que nós recebemos, você e eu que já nascemos de novo, recebemos um novo coração disposto a obedecer, um coração que pode amar. O Espírito retirou de nós o coração de pedra para colocar no lugar um coração de carne, um coração inclinado para obedecer ao Senhor. Nós precisamos ter uma nova natureza, uma natureza de Deus. Precisamos do Espírito Santo habitando em nós, porque é por meio do Espírito Santo, e aí, se você não sabia, fique sabendo agora. É por meio do Espírito Santo que é possível que você e eu amemos da maneira correta.
que você e eu amemos como está escrito em 1 Coríntios 13. É por meio do Espírito Santo, porque Deus é amor. Porque o Espírito Santo, o Deus que habita em você, ele é amor. E é por meio dele que nós amamos. Porque isso também tira de nós um peso muito difícil de suportar. Porque amar da maneira como a Bíblia nos ordena, como Cristo nos chama para amar, não é uma tarefa que é comum de se ver. Aliás, o que nós vemos no mundo é justamente o oposto. É uma mistura de conceitos. Se você pensa em amor no mundo secular, você pensa em paixão, você pensa em obsessão, muitas vezes, em desejo. Muitas vezes está relacionado às questões sexuais. E amor é muito além disso. O que é paixão? O que é desejo? Perto do amor que a palavra de Deus derrama e nos ordena a agir, né? Bom, para a gente tentar trazer esse amor em 4 partes. Vamos lá, 4 partes para a gente refletir um pouco mais e digerir. Vamos pegar esse caminho que nós temos para percorrer e vamos pegar uma porção pequena dele para a gente estar conversando agora. Primeira coisa, é o que eu falei, a gente precisa experimentar o amor de Deus. Gente, não adianta você querer amar a pessoa como Deus te amou se você não experimentou desse amor. É algo que não faz sentido. Nós precisamos tratar com o nosso coração amargurado e ferido. Primeiro a gente experimenta o amor e o perdão de Deus e nascemos de novo. Depois, perdoando aqueles que nos ofenderam, também a nós mesmos muitas vezes, porque a gente toma decisões erradas e a gente se culpa por isso. Então você precisa perdoar a si mesmo, perdoar ao outro. E peraí, calma, esse perdão é consequência da experiência que você teve com Cristo, do amor dele e do perdão dele derramado na sua vida. Não vá achando que o perdão é esquecer, que o perdão é um sentimento. Não vá achando que o perdão é algo que vem quando quer. Não, o perdão é uma decisão de acordo com a palavra de Deus. E essa decisão ela só é possível de ser tomada por mim e por você a partir do momento que nós experimentamos desse perdão por meio de Cristo Jesus. Porque, não sei se você sabe, nós fomos perdoados por Cristo quando nós ainda éramos pecadores. Fomos perdoados por Cristo quando ainda éramos inimigos dele, inimigos da cruz. É simples assim. Ele nos amou primeiro. É por isso que hoje você e eu somos chamados para amar. Porque nós já recebemos o amor. Não é verdade? E quando a gente não experimenta desse amor e desse perdão, a gente é nada mais nada menos que uma pessoa ferida. E pessoas feridas ferem pessoas. Esse é o modus operandi da falta de perdão. Quem não perdoa é uma pessoa que está ferida, é uma pessoa que está ofendida, e, portanto, ela ofende. E, portanto, ela fere. Portanto, ela não perdoa. Né? Segunda coisa. Para a gente compreender a profundidade do amor, eu preciso amar a Jesus em primeiro lugar. Porque também não adianta a gente falar que experimentou desse amor maravilhoso e agora eu vou ali amar, sei lá, dar um exemplo bem chulo. Vou amar meu cachorro, que sempre que eu chego em casa ele me recebe primeiro que todo mundo. Se eu não faço um carinho nele, ele não deixa nem eu acompanhar a casa. Eu vou amar o cachorro. Gente, você sabe que não é, né? Então é que eu estou usando um exemplo extremo para a gente entender que não é assim que as coisas funcionam. Aliás, é até fácil amar um cachorro, porque realmente é um animal dócil, normalmente. Um animal que ama o dono, que está lá junto e é muito gostoso, né? Mas não é esse o amor que a palavra de Deus coloca para nós amarmos, né? Nós somos chamados para amar as pessoas. Foi isso que nós lemos há pouco, né? Deixa eu pegar aqui minha referência de novo. Um novo mandamento lhes dou, João 13, 34 a 45. Amem-se uns aos outros. Nós fomos chamados para amar as pessoas. Amar a Jesus significa obedecer aos seus mandamentos. Isso é importante a gente entender, porque, como eu disse, os conceitos que nós vemos dentro do mundo, dentro do dia a dia, de amor, são muito diferentes dos conceitos da palavra de Deus.
Só pensa comigo assim, se amor é mandamento, como nós lemos, se amor é mandamento, eu posso amar. Porque a palavra de Deus não traz para nós um mandamento que nós não possamos cumprir por meio de Cristo. Fique claro, tá? Fique claro que o mandamento só pode ser cumprido por meio de Cristo. Por isso que a lei mosaica nunca foi cumprida plenamente por ninguém. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, e destituídos foram da glória de Deus. Por isso que o Cristo, que Jesus veio, e este sim, sem pecado, este sim cumpriu a lei, para que você e eu, hoje vivendo pela graça, cumpramos sim os mandamentos de Jesus por meio dele mesmo. Por meio do Cristo que habita em nós. Então nós precisamos amar a Jesus obedecendo aos seus mandamentos. João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Não é simples assim? Temos que obedecer. E a obediência também é uma decisão. Ô, gente, uma coisa que eu acho fantástico é saber que na nossa vida cristã, a maioria das coisas é decisão. Decisão minha e decisão sua. E a partir da decisão, a atitude vai acontecer dentro daquela decisão, dentro daquele foco, daquele objetivo, não é? Bom, terceiro ponto para a gente estar refletindo. Os primeiros que eu preciso amar, já amo a Jesus em primeiro lugar, agora eu tenho que amar quem? Os mais próximos, os da minha família. Então, antes do relacionamento com o próximo, meu vizinho, por exemplo, é o meu relacionamento familiar, com a minha esposa, com os filhos, com os pais. Antes do familiar, o relacionamento com Deus, que a gente falou. É a ordem da prioridade dos relacionamentos. Se nós não aprendermos a amar a nossa família, tratando os relacionamentos familiares debaixo da palavra de Deus, a gente vai ter muita dificuldade, se não impossibilidade de amar o próximo. A família é a menor célula da sociedade. Se nós temos uma sociedade doente, essa sociedade ela é um reflexo das famílias, da união das famílias, dessas células da sociedade. Então, se a sua família for uma bênção, se os relacionamentos entre você e os seus filhos, se o relacionamento entre você e os seus pais, o relacionamento entre você e seu cônjuge for uma bênção, for de acordo com a palavra de Deus, você vai refletir por meio desta célula que chama família na sociedade. Você quer uma sociedade melhor? Tem uma família melhor. Não, senão você está falando que a culpa é minha? Não é a culpa de uma família. Mas se você e eu, que somos cristãos, que já somos nascidos de novo, que somos regenerados, que somos a igreja do Senhor, tivermos famílias equilibradas, famílias amadas, famílias que cumprem o propósito do Senhor, nós vamos impactar sim na sociedade. Você e eu também fazemos parte disso, como um todo, não é? Precisamos amar a Deus e amar a nossa família. E precisamos também amar aqueles que não me amam. Porque aí é outra questão também que entra um problema sério, né? Amar quem me ama é muito fácil. Aliás, vamos ler a palavra, que é melhor? Abra, por favor, em Mateus 5. Nós vamos ler o versículo 43 ao 48. Mateus 5, 43 a 48 diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, Jesus, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos, até os ímpios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então nós somos chamados para amar da forma que Jesus nos amou. E como que Jesus nos amou? Ele nos amou
mesmo quando nós ainda não tínhamos nada para sermos amados por Ele. Não foi recíproco o amor de Jesus para com a gente. Se nós o amamos hoje é porque Ele nos amou quando nós não o amávamos. E isso é importante a gente entender. Sabe por quê? A gente começa a perceber que a gente, infelizmente, se a gente fala que não vai perdoar, se a gente fala que não vai amar aquele que não nos ama, a gente inconscientemente está se achando melhor do que Deus. Para você refletir comigo. Porque Deus, com toda a sua glória, Ele decidiu abrir mão do seu direito e nos amar assim mesmo. Ele decidiu nos perdoar sem motivo nenhum. E nós que recebemos esse perdão gratuito, que recebemos esse amor gratuito, que recebemos essa graça abundante, nós falamos, não vou perdoar. Não dá pra mais isso aí não. Eu até perdoo, mas ele lá e eu aqui. Eu até amo, mas contando que eu não o veja. Eu amo aquela pessoa. Eu quero, inclusive, doar meus recursos financeiros para ela. Vou abençoá-la com o que eu puder financeiramente, contando que eu não a veja. Eu vou doar algum recurso para ela, vou ceder algo para ela, usufruir, mas eu não quero me relacionar com ela. Bom, eu acho que vale a pena rever que tipo de perdão é esse. Acho que vale a pena rever que tipo de amor é esse. E, infelizmente, nós não estamos impossibilitados de passar por isso. Precisamos ter atenção, sim, porque durante o decorrer da vida, coisas podem acontecer que nos levem a isso. Mas nós recebemos em Deus a possibilidade de perdoarmos. Nós temos que focar nisso, sabe, gente? Não é nosso perdão, é o perdão que vem de Deus. Não é o nosso amor, é o amor que vem do Senhor. E quando a gente entende isso, e quando a gente entende que amor e perdão e relacionamentos, né, consequentemente, são decisões que nós tomamos, as coisas vão tomar um rumo um pouco diferente na nossa vida. Se você espera do outro, poxa, você está preso a ele. Você está preso ao outro, não faça isso. Isso é ruim para você também. Deus tem para nós, ou melhor, vamos ler a palavra. Romanos 5:8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Como? Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E você fala, poxa, mas isso é difícil demais. Aí eu te falo com muito amor, com muito carinho. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Mas ele falou que estaria conosco. Ele falou que por meio dele nós podemos agir da maneira adequada. Sabe, gente, não vai ser fácil, nada é fácil, nada. Qualquer coisa que você decidir na sua vida vai ter dificuldades. Se você tiver um sonho maravilhoso, no meio desse sonho vai haver problemas, vai haver dificuldades, vai haver barreiras. É assim na vida. Jesus não falou que nós não teríamos aflições, pelo contrário, nós teremos aflições. Mas nós temos de ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Esse que é o segredo, é saber com quem que nós estamos. Saber com quem que nós podemos contar na hora da dificuldade, para que nós ajamos da maneira correta. Precisamos agir da maneira correta, não por nós mesmos, mas por causa de Cristo e por meio de Cristo. Por meio do Espírito Santo que habita em nós. E se nós pararmos para olhar o topo da escada, né, da nossa jornada, e começar a olhar só aquele degrau lá na frente, as coisas vão ficar muito complexas, muito difíceis. Agora para e olhe para o degrau que está à sua frente. As coisas vão ficar mais fáceis, porque é mais fácil subir um degrau do que 10. O primeiro degrau, no caso do nosso bate-papo de hoje, é receber uma nova vida com Cristo. Então para e pensa, peraí, qual degrau está à minha frente? Eu já tenho um relacionamento de filho com Deus? Ele já é meu pai? Eu já nasci de novo? Já recebi um novo coração? Se sim, você já está no degrau da frente. Vamos para o próximo. Sabe? Vamos simplificar a vida, porque a vida é simples. A gente é que complica.
Obedecer é simples, é a gente que complica, né? No fim das contas, as coisas são óbvias. No fim das contas, a gente quer subir 4 degraus de uma vez só. Vamos devagar? Mas sabe, uma coisa que eu quero deixar para você, para a gente encerrar, a gente pode andar devagar, contando que a gente esteja andando para o caminho certo. Porque correr para o caminho errado é pior. Então, pare agora, reflita. Para onde você está indo? Imagine, né? Eu não quero que ninguém, inclusive eu, ninguém venha a morrer por agora. Inclusive, o pastor Horácio fala, e eu já aderi para mim também, que eu quero viver bastante, passar dos 100 assim, tranquilo, né? Minha esposa e eu já temos um combinado de vivermos juntos até passar dos 100, né? Então, não quero morrer agora, mas uma coisa que nós podemos fazer, um exercício que nós podemos fazer, é fechar os olhos e refletir. Se fosse agora a minha hora, se fosse hoje o meu dia, o dia de eu ser recolhido para estar com Cristo, o dia da minha morte, eu me arrependeria de quê? Como que seria a minha vida se eu tivesse hoje uma experiência de quase morte e for desenganado pelos médicos e, enfim, o Senhor, com sua graça, me trazer mais tempo de vida? O que eu mudaria dali para frente? Né? Tenha cuidado, porque nós não precisamos estar no leito de morte pensando no passado. A gente pode fazer isso hoje. E a gente tem que lembrar sempre, sempre, que o mesmo Jesus que nos chamou, esse mesmo Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele tem para mim e para você amor, perdão, paz e uma vida com relacionamentos saudáveis com Ele e com você, com o próximo, né? Com seus familiares. Para a glória de quem? Para a sua e para a minha? De maneira alguma, para a glória dele. Em nome de Jesus.